Homem-Aranha 3 com Tom Holland tá prometendo e mais uma vez outras fontes diferentes estão confirmando a presença do Andrew Garfield e finalmente do Tobey Maguire também. Sem mencionar que a essa altura já era pra gente ter tido pelo menos um teaser de Homem-Aranha 3, já era pra gente saber o título desse filme, mas até o momento nada. A Sony descumpriu o que prometeu. E é inacreditável como as declarações do Kevin Feige há tempos atrás nos diziam muito sobre esse filme e sobre todos esses rumores que a gente está ouvindo agora. A gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, o primeiro vídeo de 2021 sobre o Aranhaverso, hein? Essa novela ainda não acabou, ainda tem muitas coisas acontecendo nos bastidores e a gente precisa iniciar com uma confirmação de outra fonte de que os atores estarão mesmo dentro do filme. Isso porque, sim, todos esses rumores de que o Alfred Molina, intérprete do Octopus, Jamie Foxx, intérprete do Electro, e todos os intérpretes de todas as versões de Homem-Aranha dos cinemas vão aparecer nesse filme, parecem uma coisa absurda. De fato, se a gente for pensar de forma cética, realmente parece. Só que o que é diferente dessa vez é que tem muitas fontes diferentes, vários veículos de notícia respeitados afirmando que isso é verdade. Ou seja, é basicamente uma confirmação, só que não oficial ainda, porque a própria Sony Pictures nem a Marvel Studios se pronunciaram oficialmente sobre isso. Vale reforçar que quem deve se pronunciar oficialmente é a Sony, porque os filmes do Homem-Aranha, apesar de serem no universo cinematográfico da Marvel, são de responsabilidade da Sony Pictures. Então é ela que comanda trailer, essas coisas todas. Inclusive por isso que não teve nenhuma novidade sobre Homem-Aranha no Disney Investors Meeting. Eu tinha avisado antes desse grande evento acontecer que não ia ter nada do Homem-Aranha exatamente por isso. Mas enfim, no ano passado, durante o Expo Cine, uma funcionária da Sony, aqui do Brasil inclusive, disse que nós veríamos um teaser, alguma coisa, um preview de Homem-Aranha 3 até o fim de 2020 ainda. Bom, 2020 acabou e nós não vimos nada. Por quê? Por que isso não aconteceu? Já que tá todo mundo falando dos outros atores dentro do filme já estão rolando as gravações há bastante tempo, ou seja, tem muito material gravado, sim. O que poderia estar impedindo a divulgação de um teaser ou de um preview qualquer desse filme? E quiçá até o título do filme que a gente nem sabe. Aparentemente o que estava segurando isso tudo era o próprio Tobey Maguire. Sim. O Homem-Aranha da trilogia clássica estava exigindo muita grana, como eu já comentei, e isso não tem cara de ser um rumor vazio, porque fontes diferentes estão afirmando a mesma coisa. Antes de continuar, deixa eu fazer um pedido. Se inscreve, ativa as notificações para fazer parte do canal. Tô sempre trazendo aqui todas as atualizações que estão saindo sobre o filme do Homem-Aranha e sobre o mundo de super-heróis como um todo. Eu adoraria ter você aqui na família Loquia junto com a gente. Muito obrigado pela sua inscrição e um grande abraço para você que já é da família Loquia. Vamos continuar. Frank Gilmore, que é um jornalista do site Discussing Film, publicou no Twitter dele uma mensagem que dizia o seguinte: Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão ambos filmando Homem-Aranha 3, ou seja, já estão lá dentro sim. E chegaram a um acordo com o Tobey Maguire, demorou mais do que a Sony estava esperando. E é por isso que eles não oficializaram nada ainda. E o que é interessante, esse jornalista fez o quê? Apagou esse tweet depois. A gente só pode especular aqui por que ele apagou o Twitter, mas pode muito bem ter sido alguma assessoria de imprensa da Sony pedindo para ele remover aquela informação, ou o próprio site no qual ele trabalhava, que sabia que não poderia divulgar essa informação ainda. É claro que a Sony, como empresa, ela não pode proibir nenhum veículo de notícia de publicar nada. Mas acontece desses grandes estúdios negociarem com sites de notícia e falar assim, ó, não soltem essa informação aqui agora, mas depois a gente te dá uma entrevista exclusiva, uma informação exclusiva do filme, e aí você vai ficar com outro furo de reportagem. Aí eles
negociam uma melhor relação entre o veículo de imprensa e entre o estúdio, sabe? Isso aí acontece. E pode ter sido a mesma coisa que tenha rolado aqui. E a outra pessoa que falou sobre esse lance, esse enrolo do Tobey Maguire também, foi o Daniel Richtman. A gente menciona ele aqui algumas vezes porque é um jornalista, é um insider, ou seja, alguém que tem contatos com pessoas envolvidas nas produções de filmes, e ele afirmou que após o Tobey Maguire pedir 15 milhões de pagamento para a participação dele no filme, a Sony finalmente decidiu pagar isso. Só que a questão é a seguinte: você imagina que o Kevin Feige e o pessoal da Sony Pictures tenham planejado tudo já antes de sequer começarem a filmar. Então como é que no meio das gravações ainda estão fechando contrato com um ator? Isso é muito estranho. O que fica aparecendo pra gente é que inicialmente a Sony talvez não estivesse pensando em fazer o filme inteiro ou sequer qualquer coisa do Aranhaverso, mas aí depois de tantos rumores, depois dos fãs esperarem tanto, eles sentiram a pressão e falaram: pô, a gente vai ter que colocar os atores dos outros filmes aqui. E por conta disso, esse fechamento de contrato tá acontecendo bem aí em cima da hora. Vale dizer que lá no início, um dos primeiros grandes rumores que nós ouvimos veio do site Fandom Wire, e eles disseram que tanto o Tobey quanto o Andrew já estavam com o contrato assinado. Então pera aí, eles já estavam com o contrato assinado lá atrás ou o Tobey só assinou agora? Tem coisa estranha aí, alguém tá mentindo ou repassando uma informação falsa sem querer, mas o fato é que com tudo isso reunido, sabendo que vários outros personagens dos outros filmes, sabe, de outras versões de Aranha, devem aparecer em Homem-Aranha 3, a gente precisa entender que talvez o Aranhaverso não seja exatamente como muitas pessoas estão pensando. Porque se a gente for pensar que tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield vão dividir o protagonismo com o Tom Holland, vai sobrar pouco espaço para o garoto brilhar, ainda mais sabendo que o Doutor Estranho vai estar no filme como uma figura de mentor para o Peter Parker. E uma das coisas que a gente mais reclama sobre o Homem-Aranha da Marvel Studios é que ele está sempre subordinado a algum outro herói. Ou é o Tony Stark cuidando dele, ou então o Nick Fury supervisionando as ações dele, enfim. Quando é que o Homem-Aranha vai poder ser o Homem-Aranha independente que ele teoricamente deveria ser? E é aí que entra o Kevin Feige. Lá em 2019, depois da estreia de Homem-Aranha Longe de Casa, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, deu uma entrevista falando sobre como seria a sequência de Homem-Aranha Longe de Casa, que lidaria com as consequências daquela cena pós-créditos lá, onde a identidade secreta do Homem-Aranha foi revelada e ele foi acusado de ser um super vilão. Na entrevista ao Comic Book, ele disse o seguinte: vai ser divertido ver o Homem-Aranha de volta ao seu elemento, fora das sombras do Tony Stark e fora da sombra dos Vingadores, como seu próprio homem agora, como seu próprio herói. E agora enfrentando seus próprios desafios, que não estão vindo dos Vingadores lutando, como foi em Capitão América Guerra Civil, ou alienígena chegando, como foi em Vingadores Guerra Infinita ou Vingadores Ultimato. É tudo focado no Peter Parker e baseado no Peter Parker. Tá certo que de 2019 até agora os planos podem ter mudado bastante, mas se a gente for considerar que eles já tinham alguma coisinha em mente, a gente pode chegar à conclusão de que a maior parte do filme, independente de todas essas participações especiais, sabe? O foco ainda seria no Peter Parker do Tom Holland. E levando em conta essa questão do contrato do Tobey Maguire sendo assinado só agora, e também os rumores iniciais do Fandom Wire lá, talvez Tobey Maguire e Andrew Garfield não sejam uma figura presente durante o filme todo, mas só ali pro finalzinho ou em alguns momentos específicos. É como aquela teoria que eu já expliquei aqui várias vezes no canal de que talvez Homem-Aranha 3 não seja exatamente o filme do Aranhaverso, mas sim um filme que vai engatar o Aranhaverso para Homem-Aranha 4 sim ser esse mega crossover. Na verdade, para ser mais específico,
Voltando ao que a gente acabou de conversar sobre as palavras do Kevin Feige na entrevista, ele falou que é tudo focado no Peter Parker e baseado no Peter Parker. Então, peraí, e se for mais de uma versão de Peter Parker diferente? Vale lembrar que também lá em 2019, o que o Kevin Feige falou depois de assinar um novo contrato que manteria o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, ou seja, uma parceria entre Marvel Studios e Sony Pictures, Feige reforçou que o Homem-Aranha era o único super-herói capaz de atravessar universos cinematográficos. O que indica pra gente que mesmo lá em 2019 eles já tinham planos para um Aranha-Verso sim, vai. Parece muito ou não parece? O que nós podemos esperar agora? Já que, supostamente, o contrato do Tobey foi assinado, as filmagens do filme já começaram há algum tempo e o Andrew Garfield já estaria lá no meio junto com o Doutor Estranho, a qualquer momento mesmo a Sony Pictures pode decidir e soltar o primeiro teaser desse filme. Sério, de surpresa a qualquer momento pode sair isso aí. Mas será que o primeiro teaser já vai confirmar o Aranha-Verso? Se eu tivesse que apostar com você, posso estar errado, tá? Mas eu apostaria que no primeiro teaser nós teríamos a confirmação do próprio Homem-Aranha, do Tom Holland voltando, a presença do Doutor Estranho no filme e no máximo ali o Electro do Jamie Foxx também voltando junto com o título. Então teríamos essas 4 informações aqui. Num segundo teaser ou talvez no primeiro trailer completo, aí sim nós poderíamos ter o primeiro indício da presença de outra versão de Homem-Aranha. Quem sabe apareça o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Pra quê? Pra eles segurarem o máximo a expectativa, o hype, pra daí depois, num segundo trailer, que seria um terceiro momento de revelação, aí sim eles mostrariam os 3 Homens-Aranha juntos. Ou seja, se a Sony for esperta, ela não vai confirmar o Aranha-Verso de cara, vai ficar soltando pistas devagarzinho assim, pra ir construindo o hype até o filme chegar lá em dezembro desse ano. O que você acha? Como você acha que vai rolar essa confirmação que já demorou demais? Tava na hora já. Aqui do lado tem outros vídeos que eu aposto que você vai curtir. Clica aí, assiste e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Homem-Aranha nunca bate, só apanha. Ele só leva porrada, quando é chute é soco na cara. Ah, esse é o Homem-Aranha.